belezinha? Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista nesta segunda-feira, dia 13 de maio, gente. Mais uma semana começando aí, semana de vídeos, né? A semana começa no domingo, mas a semana de vídeos para nós aqui começa na segunda-feira. E aí por aqui estamos para trazer mais informações nesse nosso segundo bloco, que é o bloco de fechamento aqui desse nosso primeiro vídeo, rapaz, desta segunda-feira. Vamos lá então, falar de Brasileirão, só que da Série B. Vamos lá, rapaz, todos os jogos já concluídos, da quarta rodada do Brasileirão da Série B. Tivemos na quarta-feira, né, o início dessa quarta rodada, o América venceu o Vila Nova por 3-1. Tivemos o Novo Horizontino perdendo em casa para o Ceará por 3-0. Grande vitória aí do Ceará, né, rapaz? O Goiás 2-0 para cima do Ituano. Tivemos também o CRB 2-0 para cima da Chapecoense. O Guarani venceu seu jogo em Campinas contra o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0. Empate entre Operário e Ponte Preta em 1-1. O Amazonas surpreendeu o Santos, né? Venceu por 1-0. O Santos tinha 3 jogos e 3 vitórias. Conhece agora a sua primeira derrota na competição. Já o Amazonas conhece a sua primeira vitória no Brasileirão da Série B. O Sport venceu mais uma, né? 4-1 para cima do Brusque. Assim como no ano passado, o Sport começando muito bem a Série B. Só que o ano passado, no final da competição, o Sport acabou tendo uma queda de rendimento muito grande. Aqui causou aí a permanência do mesmo na Série B. 4-1 então o Sport para cima do Brusque. O Avaí recebeu o Coritiba e o Avaí venceu por 1-0. O Mirassol venceu o Paysandu por 2-1. Foram jogos aí da quarta rodada da competição. Antes da gente falar aqui de classificação, falar da quinta rodada, né, que já começa amanhã, dia 14. Amanhã às 19 horas teremos às 7 horas da noite o Vila Nova recebendo o Novo Horizontino. Ambas as equipes vêm aí de derrota na competição. O Avaí também amanhã, dia 14, recebe a equipe do CRB no mesmo horário. Às 9h30 da noite também de amanhã, dia 14, terça-feira. Botafogo de Ribeirão Preto recebe a Chapecoense. Amanhã também é dia de Coritiba e Guarani. Os dois times verdes, né? Só que um do Paraná e outro de São Paulo. O jogo lá no Couto Pereira às 9h30 da noite. Na quarta-feira teremos no Novelli Júnior o Ituano recebendo o Líder Esporte às 19 horas. Também na quarta-feira o América Mineiro mede forças contra o Mirassol às 7 horas da noite também. O Brusque, na mesma quarta-feira, também no mesmo horário, no Gigantão das Avenidas, recebe o Operário. A Ponte Preta vai ter como adversário o Peixe, o Santos, né? O Santos que vem de derrota, aí a primeira derrota fora de casa contra o Amazonas, agora vai tentar recuperar os pontos contra a Ponte Preta, lá no Moisés Lucarelli. Mais um jogo duro, jogo difícil para a equipe do Santos. A bola rola às 9h30 da noite. O Paysandu recebe a equipe do Goiás, né, às 9h30 da noite também de quarta-feira. E para encerrar aí essa quinta rodada, o Ceará também na quarta-feira, às 9h30 da noite, recebe a equipe do Amazonas. Ceará vem de uma boa vitória, né, fora de casa contra o forte time do Novo Horizontino. E o Amazonas vem de uma bela vitória de 1-0 sobre a equipe do Santos. Parece que nesse confronto teremos um bom jogo, né? Pois é, são jogos da quinta rodada do Brasileirão da Série B. Classificação: o Sport lidera com 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias, né? Aliás, 5 jogos, né? 4 jogos mesmo, que eu falei a rodada 5 aqui me confundiu. 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos. O Goiás é o segundo com 10 pontos. Em terceiro, o Santos com 9 pontos. Em quarto, o América Mineiro, 8 pontos. Em quinto, o Operário, 7 pontos. O sexto Chapecoense também com 7 pontos, assim como o sétimo colocado Mirassol, também com 7 pontos. O Vila Nova é o oitavo colocado com 6, mesma pontuação que o nono colocado Novo Horizontino. Em décimo, Ceará, 5 pontos. 11º, CRB, 5 pontos. 12º, Ponte Preta, também com 5 pontos. 13º, Coritiba, 4 pontos. 14º, Avaí e 15º, Amazonas, também
com 4 pontos. 16º, Brusque, com 3 pontos. O Guarani abre a zona de rebaixamento com 3 pontos. É o 17º. 18º, Botafogo de Ribeirão Preto, também com 3 pontos. 19º, Paysandu, 2 pontos. E o Ituano, na lanterna da competição, ainda não pontuou, né, rapaz? São 4 jogos e 4 derrotas aí do time de Itu. Mas lógico que tem muito campeonato pela frente ainda dá para o Ituano se recuperar, né? É a situação da Série B do Campeonato Brasileiro. E claro que tem muita coisa para acontecer ainda, como eu já disse para vocês, mas é bom, né? É bom o Ituano aí já ficar, né, de lanterna, de olho ligado, né, rapaz? Ligado, porque a Série B, cada jogo é uma decisão realmente. Deixa eu dar uma bisoiada aqui para mim. Por que eu tô dando essa bisoiada aqui? Por que você tá fazendo isso, Cristiano? Para mim pegar aqui as notícias, né? As informações do Tricolor Paulista. A gente vai falar de Série A agora. Vou falar daqui a pouquinho para vocês das polêmicas da arbitragem, né? As polêmicas da arbitragem. O VAR, saiu o áudio do VAR no jogo, meu amigo. Eu não consigo entender as pessoas que ficam lá no VAR. Sinceramente, não consigo. Me perdoem, mas eu não consigo entender. Porque, cara, a gente vê uma coisa e os caras falam outra no VAR, cara. Eu tava vendo aqui agora há pouco, quando eu chamei aqui pra gente ir pro segundo bloco, meus amigos, eu tava assistindo aqui o áudio, assistindo mesmo as imagens, né? E o áudio do VAR. É assim, parece que eu tô vendo uma imagem, eles estão vendo outra totalmente diferente. Totalmente. Mas a gente fala já desses jogos. Quando a gente for falar do jogo do Vasco, a gente fala dessa polêmica. Sexta rodada ainda não concluída. Tem um jogo do São Paulo hoje, que é o 6º jogo dessa rodada. Ainda vai faltar Internacional e Juventude, Atlético Mineiro e Grêmio, e Criciúma e Cuiabá. Inter e Juventude, Atlético Mineiro e Grêmio, você já sabe, né? Devido a tudo que está acontecendo em questão de climático, né? Lá no Rio Grande do Sul. E o Criciúma com o Cuiabá. O Cuiabá disputou aí a Copa Verde, né? E por isso acabou não podendo jogar, né, a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, porque não dá para o Cuiabá jogar 2 jogos, né? O Copa Verde, Campeonato Brasileiro, não tem como fazer isso. Então, por isso, a equipe do Cuiabá e o Criciúma são 4 jogos aí a menos nessa rodada 6 do Campeonato Brasileiro, que teve o encontro de um lado o Flamengo, do outro o Corinthians. O Flamengo numa pequena crise, vamos colocar assim, né? Tinha que vencer e convencer contra o Corinthians. Fez isso, venceu e convenceu. E o torcedor venceu por 2-0, né? Com uma boa atuação do Flamengo contra o Corinthians. O Corinthians acabou jogando num outro sistema de 3 zagueiros. Os jogadores ainda né, vinha de outro sistema, aí teve que jogar assim. E aí não sucumbiu, né, diante do Flamengo. O Flamengo foi muito superior, teve muita chance de gol. Venceu por 2-0, mas poderia ter sido por mais, né? O Corinthians não conseguiu se defender bem, e não conseguiu atacar o Flamengo também, né? Vitória justíssima do Flamengo por 2-0. Dá uma aliviada, mas a cabeça já volta para a Libertadores da América, porque no meio de semana tem o Bolívar e o Flamengo tem o dever de ganhar. Tem que ganhar de todo jeito, se pensando em classificação. Se não ganhar do Bolívar, a situação que já é ruim fica muito pior em termos de classificação para a próxima fase da Libertadores da América. O Corinthians volta agora as suas atenções também para a competição continental, né, que é a Copa Sul-Americana, né? O Corinthians tem 2 jogos em casa para confirmar, quem sabe de forma direta, né, a sua classificação aí para a próxima fase também da Copa Sul-Americana. O Palmeiras recebeu a equipe do Atlético Paranaense em casa e fez um jogo horrível, né? Teve a chance de sair na frente com um pênalti em cima do Endrick, que o Rafael Veiga bateu, e o Bento está numa fase maravilhosa, né? Acabou pegando o pênalti do Rafael Veiga, e aí o jogo mudou totalmente, até porque na sequência sai uma falta do Endrick, para muitos até para expulsão, né, do Endrick, que recebeu o cartão amarelo, e na cobrança de falta a equipe do
Atlético Paranaense fez 1-0. E com isso, aquele balde de água fria. O Palmeiras acabou de perder um pênalti e tomou um gol na sequência de falta, né? E aí foi pro segundo tempo com 1-0 contra no placar. Segundo tempo, o Palmeiras teve que se abrir, o Atlético Paranaense nos contra-ataques, e é um time muito preparado para isso, né? Muito bom para essa questão de contra-ataque, e acabou fazendo o segundo gol. O Palmeiras teve suas oportunidades, mas o Bento sempre aparecendo muito bem e salvando a equipe paranaense de tomar o gol. Venceu por 2-0, se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro. Vitória, assim, espetacular, né? Porque não é fácil ganhar do Palmeiras. A gente sabe que não é fácil, né? Ganhar do Verdão é difícil. Ah, Cristiano, mas não foi no Allianz. É outra questão que a gente vai falar agora para você, porque o Abel Ferreira, né, falou sobre isso. Abel dispara após derrota do Palmeiras em Barueri. Abre aspas, se não jogarmos no Allianz, não nos cobrem para sermos campeões. Fecha aspas. Ou seja, o Abel Ferreira quer jogar, né? Quer jogar lá no Allianz, casa do Palmeiras. E claro, o Palmeiras tem um acordo, né, contratual com a W Torre, que sempre que a W Torre tiver shows lá no Allianz, o Palmeiras tem que jogar em um outro estádio, que a prioridade é os shows da W Torre. A direção do Palmeiras vai ter que resolver essa situação aí, senão a coisa vai ficar cada vez pior. Os times mistos, né, de Fortaleza e Botafogo se enfrentaram no Castelão. O Fortaleza pensando aí em Copa Sul-Americana no jogo decisivo contra o Boca, e o Botafogo pensando também em outra competição internacional, no caso a Libertadores da América, né? O Botafogo tem um jogo importante também no meio de semana, que vale aí pode valer até classificação caso o Botafogo vença, e a outra partida, né, acaba favorecendo o Botafogo. O Botafogo já pode garantir com uma rodada de antecedência a sua classificação para a próxima fase aí da Libertadores da América. E com isso os times foram com jogadores, com um time misto, né? Uma mistura ali de titulares com jogadores que não vêm sendo aproveitados. Empate em 1-1. No Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense recebeu a equipe do Cruzeiro e perdeu mais uma, né? O Atlético se mantém aí sem vencer na competição. Perdeu por 1-0 para a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro que pegou o elevador e subiu, né, rapaz? Subiu. Tá ali pertinho do G4 com a mesma pontuação que o Botafogo, mas perde nos critérios de desempate. Muito bem o Cruzeiro nesse início de Campeonato Brasileiro. Outra equipe que venceu também com placar magro foi o Bahia. O Bahia venceu a equipe do RB Bragantino por 1-0, jogando na Fonte Nova. O Bahia se mantém ali no encalce do Atlético Paranaense. Perde nos critérios de desempate no caso de saldo de gols, né? Porque número de vitórias, as duas equipes têm 4 vitórias, mas aí o saldo de gols do Atlético Paranaense é 6 e do Bahia é 3, né? Por isso a equipe paranaense está na liderança da competição. O Vasco recebeu a equipe do Vitória, jogo dos desesperados. O Vasco na zona de rebaixamento e o Vitória idem. Pior, o Vitória não havia vencido ainda na competição. Claro, jogo de muita tensão. Primeiro tempo, muito brigado, mas muito feio, né? No segundo, e nesse primeiro tempo, o que aconteceu foi um pênalti a favor do Vasco, não marcado para a equipe do Vasco da Gama. Um chute, né, do zagueiro do Vitória, que a bola estava em cima, o zagueiro do Vitória chuta o jogador do Vasco embaixo. E pro VAR, aconteceu o seguinte... Abre aspas, totalmente acidental, fecha aspas, diz VAR sobre possível pênalti para o Vasco contra o Vitória. É um absurdo isso aqui, porque assim, você certamente deve ter acompanhado aí o lance. O jogador do Vitória chuta, e eu quero lembrar para a arbitragem que deveria saber disso, né? Sem querer também é falta. Sem querer é falta também. Ah, mas ele não teve a intenção. Aí ele chuta e depois ele recolhe a perna. Foi o que disse o pessoal do VAR. O cara chutou, o jogador do Vasco, mas depois ele encolheu a perna. Aí por ele ter encolhido a perna, não foi pênalti, né? Por ele ter encolhido a perna, não foi pênalti, mas ele chutou. Ele chutou o jogador do Vasco.
atingiu o jogador do Vasco, mas depois dele chutar o jogador do Vasco, ele encolhe a perna. Por isso, não foi pênalti. Foi o que disse o VAR. Está à disposição lá no GE. Vá lá e dá uma assistida e uma ouvida para você entender melhor, né? Que absurdo um negócio desse, viu? Sinceramente. Cada vez mais os caras brigam com a imagem, cara. Sinceramente. Hoje tem encontro de tricolores lá no Morumbis, né? Às 8 horas da noite a bola rola para São Paulo e Fluminense. Com a vitória do Vasco ontem, 2-1 sobre o Vitória. Aliás, eu nem comentei aqui, eu fui comentar do VAR, 2-1 Vasco em cima do Vitória, né? E segundo tempo do Vasco muito bom, né? Claro, Vitória muito fragilizado, time que tem que se reforçar para, se quiser permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Vasco empilhou, bola no travessão, o goleiro do Vitória pegando, o Arcanjo, né? Pegando pelo menos 2 oportunidades de gols aí que teve o David, né? O David teve 2 ou 3 oportunidades ali, acabou chutando em cima do goleiro, ainda teve uma bola de cobrança de falta de esforço que foi no travessão e o Vasco perdeu ali na sobra, acabou perdendo o gol, né? Mas o Vasco teve um volume de jogo muito bom, vacilou no final, tomou um gol, né? Um passe errado no meio de campo, o Vasco acabou sofrendo o gol, que deu um calor ainda no final do segundo tempo, né, do jogo, mas o Vitória perdeu mais uma na competição. Mas hoje tem o São Paulo contra a equipe do Fluminense. Com a vitória do Vasco ontem, que eu comecei a dizer aqui, depois voltei para o jogo do Vasco, com a vitória do Vasco ontem, a equipe do Fluminense entrou na zona de rebaixamento. Precisa de pelo menos um empate nesta noite contra o São Paulo no Morumbis, para que o Fluminense possa sair da zona do rebaixamento e jogar o Corinthians. Se o Fluminense pelo menos empatar, ele vai a 6 pontos, ele ultrapassa o Corinthians, o Juventude e o Criciúma. Fica com 6 pontos também. Ele só não passa o Vasco porque vai ficar com uma vitória a menos, caso empate com o São Paulo, né? Jogo duro, jogo difícil no Morumbis. Pois é, a bola rola às 8 horas da noite. Vamos saber das coisas aqui do São Paulo e também do Fluminense. Eu falei do São Paulo, do Fluminense, que pode sair da zona de rebaixamento, mas o São Paulo, se ganhar, ele sobe algumas casinhas ali, né, rapaz? Ele chega a 3 vitórias, o saldo do São Paulo é 3 positivos, do Cruzeiro, que é o 5º colocado nesse momento, é 1 positivo. Então, São Paulo passa ali a equipe do Cruzeiro, sai da 9ª colocação e vai para a 5ª colocação. Ele não ultrapassa o Botafogo, a não ser que o São Paulo meta uma goleada assim, né? Aliás, 3 gols. Se o São Paulo, por exemplo, vencer por 3 gols de diferença nesta noite o Fluminense, né? O São Paulo entra no G4. Chega a 10 pontos e entra no G4 do Campeonato Brasileiro, ultrapassa o Botafogo na tabela de classificação. Tem que vencer por 3 gols de diferença aí, né? Se vencer por 2, chega ao mesmo saldo que o time do Botafogo, mas a gente tem que ver gols pró, esses outros critérios aí de desempate. Mas de qualquer maneira, 3 gols de diferença aí. Mas se vencer por 2, pode ser que também ele consiga 2 gols de diferença, né? Ele consiga aí tomar essa 4ª posição do Botafogo. Então, vamos saber das coisas aqui das duas equipes que se enfrentam hoje, 8 horas da noite. Transmissão aí do Premier para todo o Brasil, para você que tem TV por assinatura, vai acompanhar esse confronto. Provável escalação do São Paulo do técnico Luiz. O meio-dia vai com Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patrick, Alisson, Bobadilha e Galopo, Ferreira, Luciano e André Silva na frente. Lembrando que o Caleri sofreu uma contusão e só volta no final desse mês ou no início do mês que vem. O Caleri, por isso, é desfalque nesta noite aí do jogo contra a equipe do Fluminense. O tricolor carioca do técnico Fernando Diniz vai da seguinte maneira a provável escalação: Fábio no gol, Guga, Felipe Melo e Antônio Carlos. Manuel fez o gol no meio de semana aí e deu a vitória do Fluminense pela Libertadores contra o Colo-Colo. Marcelo ou então o Diogo Barbosa.
Martinelli, Lima, Alexander ou talvez o Terans. Pode ter mudanças aí, até porque o Fluminense vai ter Libertadores da América no meio de semana e não está classificado ainda, né? Marquinhos, Arias e Germancano na frente. Esse é o provável Fluminense para o confronto de logo mais contra o São Paulo no Morumbi. Eu até estava comentando no grupo de WhatsApp que a gente participa, acho que vai ser um jogo bastante movimentado, de muitos gols, porque o Fluminense precisa da vitória, o São Paulo idem. São Paulo vencer, São Paulo está numa fase maravilhosa depois que o Zubeldia chegou por lá, né? Então, se o São Paulo vencer, ele pode até chegar, né, no G4 da competição. Se não conseguir nessa rodada, ele fica ali com a mesma pontuação que a equipe do Botafogo. Então, para o São Paulo, a vitória hoje é importantíssima, né, para as pretensões do São Paulo na competição, evidentemente. Para o Fluminense também. Vencer e sair daquela parte de baixo da tabela de classificação, que não é o lugar do Fluminense, que é para nós, né? O Fluminense vai brigar em uma outra parte da competição, evidentemente. Mas, para isso, precisa vencer os seus jogos e tem que começar hoje. Pois é o Campeonato Brasileiro. E já vou passar para você aqui a 7ª rodada, né? Tem ainda esses jogos que completam aí 4 jogos a menos e tem esse jogo do São Paulo nesta noite, mas já vou passar para você a 7ª rodada que começa no próximo sábado, se não houver a paralisação aí do campeonato. Às 16 horas do sábado teremos o Vitória contra o Atlético Goianiense. É um encontro aí de duas equipes que ainda não venceram na competição. O Fortaleza também no sábado, só que às 18h30 recebe a equipe do Atlético Paranaense. O Vasco, também no sábado, às 9 horas da noite, tem um clássico no Maracanã contra o Flamengo. É o jogo aí das multidões, né, rapaz? Das grandes torcidas do Rio de Janeiro. O Vasco vem de vitória e o Flamengo também vem de vitória. Mas no meio de semana tem um jogo importantíssimo aí pela Libertadores da América contra o Bolívar. Aí tem que ver como que o time do Flamengo vai para esse confronto, mas de qualquer maneira o Flamengo vai forte para esse clássico contra o Vasco. No domingo, às 11 horas da manhã, no Heriberto Rilse, o Criciúma recebe o atual campeão brasileiro, Palmeiras. Também no domingo, às 16 horas, só que às 16 horas, o Atlético Mineiro, que folgou na rodada, recebe a equipe do Bahia. É o jogo aí o Atlético tem um jogo a menos, né? Tem 9 pontos. É a chance do Atlético encostar no Bahia, né? A diferença ali de 4 pontos, né? É a chance do Atlético encostar no Bahia e o Bahia, a chance do Bahia aumentar aí esse número, né? Que tem de vantagem do Atlético Mineiro. Pois é, promete ser um jogo muito bacana, muito legal, bem movimentado às 16 horas de domingo. O Corinthians recebe o Botafogo na sua Neoquímica Arena às 16 horas de domingo. O São Paulo joga na próxima segunda-feira, está jogando nessa segunda-feira, e a próxima rodada também será na segunda-feira para o São Paulo, só que contra o Cruzeiro às 8 horas da noite no Morumbi. Jogos adiados da rodada 7, Grêmio e Bragantino, Fluminense e Juventude, Cuiabá e Internacional serão jogos adiados devido a tudo que vem acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Classificação: Atlético Paranaense 13 pontos, lidera a competição com a mesma pontuação que o Bahia, que é o segundo colocado. Em terceiro, o Flamengo 11 pontos, em quarto, o Botafogo com 10 pontos, mas o Botafogo pode perder essa quarta colocação para o São Paulo na noite de hoje. Em quinto, o Cruzeiro 10 pontos. Em sexto, o Atlético Mineiro 9 pontos. Em sétimo, o Bragantino 9 pontos também. Em oitavo, o Palmeiras 8 pontos. Em nono, o São Paulo, que ainda joga nessa noite, 7 pontos. Em décimo, o Internacional 7 pontos, né? Não está jogando nesse momento o Campeonato Brasileiro. O Fortaleza é o 11º com 7 pontos também. 12º, o Grêmio com 6 pontos. 13º, o Vasco com a vitória sobre o Vitória chegou à 13ª colocação, mas pode perder essa posição caso o Fluminense vença, né, o São Paulo. Aí o Fluminense ultrapassaria o Vasco ali na questão de saldo de gols, né?
questão de saldo de gols, o Fluminense ultrapassaria o Vasco com a mesma pontuação, 6 pontos. 14º, o Criciúma, 5 pontos, não jogou na rodada. 15º, Juventude, 5 pontos também não jogou na rodada. 16º, Corinthians, com 5 pontos. Se o Fluminense, como já disse aqui, empatar, o Corinthians cai para a zona de rebaixamento com 5 pontos. 18º, Vitória, 1 ponto. Já jogou na rodada, perdeu para o Vasco por 2-1. 19º, Atlético Goianiense, também já jogou na rodada e perdeu para o Cruzeiro em casa por 1-0, tem 1 ponto. E o Cuiabá que vai ter aí, já tem 2 jogos a menos na competição, agora vai ter o 3º jogo e ainda não pontuou, né? O Cuiabá tem 4 jogos, na competição, já vamos para 6 jogos. O Cuiabá tem 2 jogos a menos, vai para 3 jogos agora, porque enfrentaria o Internacional, mas esse jogo foi adiado aí, seria na Arena Pantanal, vai ser, né, na Arena Pantanal, em um outro momento. É o Campeonato Brasileiro, né, rapaz? Com esse problema aí do Rio Grande do Sul, infelizmente está acontecendo, né? Talvez tenhamos aí nessa semana a paralisação da competição. Então é isso, né, gente? São as informações que tínhamos para trazer para você nesta segunda-feira de muito futebol no final de semana. A gente traz amanhã o que vai acontecer no jogo do São Paulo com o Fluminense. As demais informações também da terça-feira, já vamos falar de Copa Sul-Americana, de Libertadores da América, enfim, muita informação para você. Às 18 horas, a gente volta com as notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o Brasil. E eu, claro, espero você, se o nosso querido e bom Deus nos permitir. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no canal, tá bom? Beijo no coração, abraço para vocês também. A gente se fala, a gente se vê daqui a pouquinho, às 18 horas, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.